Vamos começar. Papos de Circo ao vivo, já até me perdi, acho que é o número 27, com Caravana Tapioca, Anderson e Júlia. É um prazerzaço ter vocês aqui. Pô, muito massa, tô mal feliz. Gente E também. normalmente eu começo perguntando como é a história de vocês, como que vocês descobriram a palhaçaria. Vocês podem contar um pouco de como vocês chegaram nesse mundo e decidiram começar a apresentar, fazer palhaço e viver disso, né? Claro. Bora lá? Quer começar, Júlia? Bom, eu vou contar a minha história bem diferente da do Anderson, mas ela se encontra no momento. Eu sempre gostei de circo, assim, e sempre assisti espetáculos a minha vida toda. A minha mãe era atriz e também fez escola de circo, então sempre teve presente no meu dia a dia. E aí, quando eu terminei a escola normal, eu decidi fazer uma escola de circo em São Paulo, que foi o Cefac. E aí lá eu aprendi muita coisa e eu achava que eu ia arrasar nas acrobacias e tal, e descobri que não ia dar, me machuquei, fiz 2 cirurgias, operei o tornozelo, operei o joelho. E aí, enquanto eu estava machucada, eu continuei fazendo números, mas tipo com o pé engessado. E aí eu fazia o outro lugar, né? Que era o desastre de tudo isso. E as pessoas acabavam rindo dessa situação. E aí eu comecei a gostar muito de me colocar como objeto do riso. E aí foi muito bom, e aí eu continuei pesquisando e estudando. E aí depois acho que a gente se encontra na história mais pra frente. Aí nisso fiz vários cursos de palhaçaria, comicidade, teatro, e foi assim. No meu caso, Massa. eu era eletricista, né? De formação do Senai e tal. E tocava cavaquinho no final de semana, para poder brincar. Hum, Aos 19 anos eu fiquei desempregado e fui fazer aula de malabarismo no projeto social em São Bernardo do Campo. E eu fiquei encantado com a possibilidade de fazer malabares, né? Como aquilo me motivava, as pessoas que eu conhecia eram diferentes, tinha outro clima no ar. Ah, eu falei, vou investir nisso. Eu comecei a fazer aulas de acrobacia, e aí ouvi dizer um curso de clown, que eu não sabia o que era. Fui fazer o curso de clown e foi o primeiro lugar que eu me dei muito bem, sem fazer tanto esforço, assim, né, no exercício. Porque as pessoas riam do meu jeito, da minha voz fina, do meu corpo magro. Então, foi um jeito que eu me senti aceito e, e comecei a fazer amizade com as pessoas e entender esse universo e as possibilidades que existiam de ser um profissional dessa área. Então, eu resolvi sair do meu trabalho de eletricista e com o dinheiro da rescisão do contrato, eu comprei a Silvinha está aqui, ela foi a minha madrinha, ela acreditou em mim no tempo que eu só fazia recreação. Ela falou, ela não, é não, do Anderson, você Brincar tem para que... Viver, que ela comentou, eu vi tudo isso. Isso, é a Silvinha. Nossa, ela foi fenomenal na minha história. E ela falou, não, acho que você é palhaço, sim, vamos começar. E aí eu comecei a fazer dupla com ela nas festas, e ela sempre sendo exemplo para mim. E aí eu fui, acho que o maior trabalho é acreditar no seu potencial, de que você pode vencer os obstáculos e os preconceitos da sociedade para ser um profissional dessa área. Então, com o dinheiro da rescisão, eu comprei um acordeon e umas caixas de som, comecei a animar festas por aí, e todo o dinheiro que eu ganhava eu fui investindo em cursos e me profissionalizando cada vez mais. E aí, como que foi o encontro de vocês? Vocês se encontraram por causa da palhaçaria ou por outras razões? Foi por causa da palhaçaria. Se você quer dar uma versão sua, foi no Circo do Beco, né? Nós temos aqui um Ah, pode bloco crer. de malabares aqui. E aí eu comecei a sair de São Bernardo e frequentar o Circo no Beco, né? Aqui Pra em quem não Pinheiros. sabe, o Circo no Beco é o encontro paulista de malabares, que é na Belmiro Braga, lá na Vila Madalena, toda segunda-feira à noite. É um encontro que chega uma galera e tal. Agora na pandemia deve estar em pausa, né? Imagino. Tá em falta. Tá rolando online, né? Tá rolando as Pode crer. artes deles, quem quiser acompanhar, Cabaré, legal também. projeto lindo. E lá eu encontrei a Júlia e a gente ficou de paquera, né? Eu fui morar em Recife para trabalhar com Doutores da Alegria. E a gente acabou se encontrando numa visita minha aqui em São Paulo, demos beijinhos.
E ficamos mantendo um romance à distância durante 6 meses, trocando cartas. Era pelo ICQ ainda? Eu lembro que não tinha WhatsApp. Tinha WhatsApp? Não tinha. Eu não Não. tinha, eu não Não, o tinha. WhatsApp é mal novinho. É. E aí ela. Aí conta aí, vai, conta aí. Aí conta lá que você. Bom, aí a gente se encontrou, aí depois disso, uma lacuna, né, na parte da história. Bom, daí eu fui pra Recife, e aí, ó, minha família tá aí dando risada. Aí o Anderson me chamou pra jantar aqui em São Paulo, né? Aí ele tinha vindo trabalhar com. Não pode contar? Não pode contar? Não, vou contar. Vim fazer um Ué, trabalho. vocês contam a parte que vocês quiserem, gente, da história. Eu vim fazer um trabalho com Doutores da Alegria, e aí tinha um vale alimentação do restaurante. Eu tinha sobrado um dia que eu não tinha jantado, eu falei, vou chamar a Júlia para jantar, né? Aí levei ela numa churrascaria e ela era vegetariana, eu não sabia desse pequeno detalhe. Foi ótimo e a gente foi conversando até que ela decidiu. E aí eu morando em Recife e ela aqui em São Paulo, eu morando em Recife eu comecei a ver as possibilidades de desenvolver espetáculos de rua, de poder fazer projetos junto a órgãos públicos e vendo que a receptividade do público de Pernambuco era muito boa, eu fui ficando cada vez mais instigado a ficar lá e pesquisar o sertão, a arte e tudo que girava mais forte naquela região. E a Júlia resolveu ir para lá também, foi para a gente ficar junto e fazer a faculdade de filosofia, né, ao mesmo tempo. Ah, uau! Não sabia que vocês... Começou E aí, fazendo espetáculo de rua. e aí, além dos trabalhos solos de vocês, que vocês têm trabalhos solos incríveis, vocês também têm trabalhos juntos, né? E como é essa parada, assim, na hora de separar o pessoal do profissional? Eu sei que não se separa, né? Mas quando vocês estão no processo de criação profissional juntos, vocês brigam muito? Tem uma parada de dificultar a relação às vezes? Ou é de boa, tranquilo criar junto também e tal? Quem vai responder, né? Vou lá. Bom, eu acho que assim. Alguns amigos sabem, né? Mas vai lá, vamos falar essa versão. Não, quando a gente começou a trabalhar junto, que eu fui para Recife, e a gente começou a fazer espetáculos na rua, eu ainda não tinha um trabalho solo. E aí o Anderson ele já tinha desenvolvido o solo dele, que é o Cavaco Sua Pulga, que inclusive ele criou porque ele chegou em Recife e começou a fazer espetáculo sozinho na rua todos os finais de semana e foi desenvolvendo. E a gente começou a criar uma coisa... Ó, tá baixo. Pega lá o microfone. Pode ir falando. Mas pega lá enquanto eu falo. Não tem. O fone normal, a gente vai falando nele. Talvez o fonezinho ajude. Eu acho que pode ajudar. Bom, e aí a gente começou a trabalhar juntos, mas foi muito por um lugar, tipo, de necessidade também. A gente não parou para desenvolver um trabalho juntos. E aí, quando a gente foi desenvolver o nosso primeiro espetáculo juntos, que a gente realmente criou juntos, que foi o Circo de Lampezão e Maria Butina, cada um veio com as suas ideias e aí dava uma confluência, assim, às vezes um queria fazer uma coisa, o outro queria fazer outra coisa, aí a gente acabava discutindo mesmo. E aí foi muito bom que a gente teve um diretor, que foi o Ézio Magalhães, e aí o Ézio, ele veio com um olhar de fora, assim, então eu vejo que facilitou muito por ser uma dupla, e além de tudo ser um casal. Então eu acho que quando é uma dupla é bom ter uma terceira pessoa, né, para dar uma terceira opinião, e ainda ser um casal. E aí, como você falou dos solos, depois de um tempo, assim, eu percebi que eu precisava muito criar um solo meu também para descobrir como era eu comigo mesma trabalhando. E aí, depois que eu criei o meu solo, eu senti que fluiu mais, porque eu entendi qual era o meu lugar também. Ó, que agora vai melhorar o áudio, gente. Mudou bastante. Ah, que bom. E desculpa interromper, continua, Júlia. Mas enfim, você perguntou, né, das dificuldades também, como que é separar. E realmente, né, uma terceira pessoa ajuda muito, né, um olhar de fora ajuda bastante. O que a gente costuma fazer também é
gravar os ensaios e gravar os espetáculos, e assim, vendo de fora depois juntos, nós conseguimos tirar conclusões mais unificadas, né? Porque às vezes um dá opinião, outro dá opinião, mas quando a gente vê ali, fica mais fácil. E outra coisa que nós fizemos também, criamos um grupo de WhatsApp só para nós dois, né? Que chama Caravana Tapioca. Porque aí, quando eu preciso falar de trabalho, eu mando por lá. E ela também, a gente tentou dividir assim, um horário de expediente. Por mais que nós conversemos sobre o trabalho o dia todo, existem momentos que nós queremos desligar, que é necessário desligar mesmo. E eu às falo, vezes também você vai mandar uma mensagem de outra coisa, né? Tipo assim, precisa comprar aqui papel toalha. Tipo isso. Exatamente. Aí tava ali no meio assim, me manda uma cópia do DRT com traz um pão pro café, sabe? E aí a gente decidiu separar. Mesmo porque as coisas acabavam se perdendo, as informações, né? Porque a gente que faz a produção do grupo também, geralmente. Algumas vezes a gente tem alguns parceiros, mas isso ajudou bastante. Foi. E fora isso, a gente foi evoluindo com o passar do tempo, né? Entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem sua história. E é difícil, é um grande exercício, mas tem vários pontos positivos também, que é poder estar junto, poder assistir os mesmos espetáculos também, e ter um vocabulário comum na nossa criação. Acho que isso ajuda bastante. Algumas pessoas às vezes me perguntam, assim, tipo, por onde começar a pesquisar a palhaçaria? Como começar a aprender mais técnicas, né? E a criar um número e criar uma parada para apresentar. O que vocês acham, assim? Vocês acham que você descobre o palhaço que existe dentro de você? Ou é uma parada que dá para você ir buscar, aprender mais e se tornar palhaço, sabe? Eu acho que dá para aprender e descobrir, mas também tem pessoas que já carregam coisas, já carregam um instinto cômico, assim, né? E aí se descobrem muito, talvez, num lugar mais rápido, mas eu acho que tudo é possível de aprender, assim. Eu não acho que alguém não possa ser. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que é do Chaplin, né? Pelo menos eu vi com a assinatura dele, que Hoje em dia não dá para confiar mais. Tava na internet. Você vê uma né? citação ali. Tava na internet. Não, tô brincando. E essa frase do Chaplin, assim, não é importante ser engraçado e sim fazer coisas engraçadas. Então, existe uma técnica que você pode aprender e que se você consegue combinar essa técnica, né, dos disparadores do riso, dos efeitos cômicos, né, que são mecanismos estudados por filósofos e outros pesquisadores ao longo dos anos, né? A gente encontra em livros, em vídeos, palestras pelo YouTube. Então, se a gente consegue aliar essa técnica do riso, mas o estado cômico, né, do seu ser, aí você tem uma combinação muito legal, né? Porque, por exemplo, Buster Keaton, que é uma grande referência de palhaço para mim, ele é considerado o palhaço que nunca ri. Então, ele está sempre sério. Ele não investe muito em caretas, caras e bocas em caricatura de si mesmo. Então, a linguagem é muito múltipla, né? E para a gente aprender, além da pesquisa, além de você ler bastante, existem canais incríveis no YouTube, o Cloud Planet, qual que é? Eu acho que ele perguntou como começar a aprender. Eu acho que pesquisando e assistindo, tipo, a gente tem muita coisa na internet, né? Então, é diferente de um tutorial de malabares, claro, mas, tipo, acho que só de você assistir e consumir coisas cômicas e palhaçaria, você vai estudando e vai se aprofundando e vai vendo que tem coisas que se repetem em vários vídeos, né? Então, no YouTube tem muita coisa, assim, e de vários estilos diferentes de se fazer palhaçaria. Uma pessoa perguntou aqui qual que é a frase do Chaplin que eu falei, que travou, que não é importante ser engraçado e sim fazer coisas engraçadas, né? E voltando ao assunto, mais importante de tudo é você pôr em prática, você se arriscar na frente do público. Então, é muito legal você fazer uma oficina, porque na oficina de palhaçaria, né, quando você está numa sala, você vai fazendo exercícios onde a plateia reage ao que você faz. Então, além da orientação do
ministrante e você tem a resposta da plateia. Então, é o primeiro espaço, é o espaço mais confortável para que você trabalhe estados cômicos e mecanismos cômicos também. E hoje, a gente está com essa, né? A gente está trocando aplausos por likes. É claro, a gente está com um palhaço agora se adaptando e reduzindo mais o formato, né? Para caber dentro dessa telinha e ser interessante e ser relevante para o público. Então, é uma maneira também. Eu acho que a gente se expõe mais, né? Para quem está começando, se expor na frente de milhares de pessoas, né? Porque o seu trabalho fica registrado, a não ser que você apague depois. Inclusive, eu já apaguei alguns vídeos do começo da minha carreira, porque a gente vai evoluindo sempre. Então, é outro espaço que a gente tem, que ao meu ver, eu estou refletindo sobre isso, que onde a gente tem uma resposta rápida do público também do que está fazendo. Não que a audiência seja sinônimo de qualidade, mas eu acho que é um canal legal. Nossa, tem várias coisas que dá para puxar a partir daí, né? Mas assim, eu sinto que tem uma diferença muito grande de apresentar na internet e apresentar em cena na vida real, né? Principalmente com palhaçaria, eu imagino. Apesar de eu não fazer coisas diretamente de palhaço, às vezes eu trago alguns elementos de comicidade em trabalhos da vida, né? E é muito diferente porque a resposta quando você está em cena, né, em carne e osso, é direta, né? Do tipo assim, você tem uma resposta na hora, você vê o rosto da pessoa. Às vezes ela não vai se expressar com uma palavra, nem com uma risada. Às vezes você consegue ver no olhar da pessoa o que ela está sentindo. E na internet é de um outro jeito. Eu só vou saber o que a pessoa que está assistindo a gente está sentindo se ela comentar. Ela pode mandar um coraçãozinho, mas tipo assim, o que isso quer dizer, né? Quer dizer Tipo, muito. sei lá, é claro, mandem aí coraçõezinhos pra gente, massa, a gente gosta, é legal. Só que, tipo, todas as expressões, elas meio que se uniformizam, né? Quando você vai lá e dá um like, tipo... Tava conversando, tipo, ontem com a Milena sobre isso, que o haha no Facebook, aquela reação lá, não dá pra você saber se a pessoa tá rindo de você ou rindo com você. Tipo, é uma reação de risada. E eu já mandei haha quando eu achava, tipo assim, nossa, que besteira que você falou, não tem nada a ver, tô rindo da sua cara. E já mandei haha que era, tipo assim, putz, sensacional, tamo junto. Não, Então... Enfim, nesse lugar a internet acho que tem uma coisa, né, que ela deixa tudo um pouco mais, sei lá, né? Cria uma parada que, sei lá, equaliza em algum lugar, né? Mas eu claro. queria trazer um pouco essa coisa de, assim, o estudo do palhaço é muito incrível para qualquer modalidade que você queira apresentar, né? Não só para palhaçaria diretamente. A gente fez já umas oficinas com um bando de palhaços aqui no Rio de Janeiro. E era interessante porque tinha gente de todos os backgrounds, assim, não só pessoas que querem se apresentar com circo, mas também pessoas que, tipo assim, eu trabalho no computador, eu faço, sei lá, tradução, e aí a pessoa tava lá na oficina para viver estímulos diferentes e tal, e, enfim, e tá mais em contato nesse lugar com com se expor ao ridículo, com os jogos de improvisação, a coisa de exercitar a parte criativa da vida, né? Assim, Nossa. é muito libertador, né? Eu acho que de uns tempos para cá, quer dizer, desde o início da minha pesquisa, sempre haviam muitas pessoas que buscavam o palhaço como um lugar de poder errar, né? No mundo que tudo tem que ser certo, tem que ser cronometrado, é muito libertador e acaba funcionando de uma forma como terapia, muitas vezes, né? Quer complementar? Não, acho que é isso. Acho que tem uma sensação de alívio também, de você entrar em contato ali com você mesmo, né? Com você mesma, no caso. E acho que cria uma... O riso, ele gera uma união de um grupo, né? Quando um grupo ri de uma mesma coisa, tipo, a gente se reconhece naquele grupo, né? A gente se identifica que a gente Uhum. tá rindo de uma mesma coisa. Então, se você leva isso para o seu lugar de trabalho, para a sua vida, você acaba gerando esses momentos de coletivo, de empatia entre todas as pessoas, com certeza. E acho que o palhaço, a palhaça, né, ele serve para tudo mesmo, para todos os artistas da cena, né? A gente tem vários malabaristas aí que super usam a técnica da palhaçaria, assim, que não tá ligado a usar o nariz ou não, e comunicam, né? Como, acho que tem a ver com comunicar com uma verdade também. Sim, existem Uhum. pesquisas, inclusive, que falam que
o público ele identifica quando é verdade, né? Quer dizer, é mais fácil do público identificar quando você está sendo verdadeiro em cena. Então, quando a gente está numa oficina de palhaço, de palhaça, a gente está buscando essa verdade, esse ridículo que é mais autêntico, que é próprio, né? Claro, a gente vai depois você vai descobrindo que você é ridículo em várias camadas da sua personalidade, né? No começo você descobre quais são os mais evidentes, mas a gente vai descobrindo cada vez mais. O André, que é o professor que estava aqui agora também com a gente, ele falava muito disso também, trazia a comparação do palhaço com a psicologia. Então, você acaba se autoconhecendo também. Passa muito por esse lugar, né? Também dos lugares que a gente está confortável e não, e por que que a gente não está confortável em certos lugares. E todo esse trabalho da timidez também, né? E de poder se expor mais sem se preocupar tanto com o que a outra pessoa vai dizer e tal. Sim. Teve um comentário legal, ó. André Correia Tambores, o erro acolhe, enquanto o acerto mexe com o ego e segrega. Eu concordo que o erro acolhe, mas eu acho que o acerto pode mexer com o ego, mas nem sempre precisa. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu lembro muito, assim, porque na internet a gente recebe muitos comentários das pessoas, né? Comentários positivos, a maioria dos do Malabaristas são positivos, mas vira e mexe vem alguém que faz um comentário negativo. E aí eu não lembro de quem que é essa citação, de novo aí nas origens das citações, mas a pessoa fala que para você parar de se preocupar com a crítica negativa, você tem que parar de valorizar o elogio. Acho que é do Marco Aurélio, da galera do estoicismo. Mas é tipo, para que a crítica não te afete tanto, o trabalho é fazer o inverso, é trabalhar com que o elogio não te levante tanto também. Muito boa analogia, né? Nossa, eu gosto muito dessa parada. Tem que estar ali no equilíbrio mesmo, né? Saber que o medo, né? O medo, a angústia vai passar, mas a alegria e a felicidade, né? Não discutindo a etimologia da palavra, mas assim, tudo passa, né? Momentos bons e ruins, então se a gente busca esse equilíbrio, costuma ser menos dolorido. Inclusive, até a gente, numa oficina, a gente tem esse espaço mais fértil, né? Quando a gente está aprendendo palhaçaria, a gente tem esse espaço mais acolhedor, porque são pessoas que supostamente estão no mesmo barco que você, se expondo ao mesmo risco. Você tem uma zona ali de proteção, né? Que você sabe que você não vai... Tipo, é diferente de fazer rua, por exemplo. Em que Isso, quando a gente muito vai mais pra coisas rua, podem acontecer. quando a gente vai para a rua e percebe que você está fazendo uma apresentação, opa, levantaram 3 pessoas e foram embora. Ah, tudo bem, acho que eles queriam ir no banheiro. Aí levantam mais 3, ali daquele, opa... E a coisa vai abalando de algum jeito. E aí que tá o aprendizado que a gente gosta, que foi a nossa maior escola, foi a rua, né? Poder fazer apresentações e ter o público como termômetro do que a gente estava apresentando ali. Ó, o Matheus mandou uma pergunta. Dá para viver de circo? Opa! Eu perguntaria, né? Qual é a vida que a pessoa quer? Que tipo de circo ela vai fazer? Acho que são muitas retóricas aí. Mas Total. sim, temos muitas pessoas vivendo de circo. Inclusive, o circo de lona, ele tá aí há 1000 anos, né? Sei lá quantos 1000 anos. Circulando aí e continua se apresentando, tá vivo. Então, é possível viver de circo, sim. Também acredito e lembro do Bobo da Corte, que mesmo na época da peste negra, né? Assim, no período medieval, o Bobo da Corte e as trupes mambembes também resistiam, né? Seja fazendo apresentação nas feiras e dentro dos palácios também, intercalando esse desenvolver do trabalho. Essa pergunta, ela aparece bastante, assim, nos vídeos e coisas que eu crio e eu sempre comento que se a pessoa diminui um pouco o padrão de vida e gasta menos e simplifica, é muito mais fácil ela viver recebendo, tipo, trabalhando com uma coisa que possivelmente pague menos, porque a gente sabe que é óbvio que no circo, em geral, é um mercado que tem menos grana do que, sei lá, se for trabalhar com serviços financeiros. Vender dinheiro é o que dá mais dinheiro para as pessoas. E aí, mas assim, dá para você viver muito bem com, tipo, você não precisa de 10 mil reais por mês para viver muito bem.
se você tiver um padrão de vida mais simples. Então, é justamente o que a Júlia falou, Eu de vou. equalizar essas coisas. Não, é que tem uma história sobre isso que a gente viveu. A gente fez uma circulação no ano passado por unidades da Fundação Casa, que é o centro de acolhimento para jovens adolescentes, né? É a antiga FEBEM aqui de São Paulo, para quem não for de São Paulo e não conhecer por esse nome. E aí sempre tinha bate-papo no final e uma vez um menino perguntou pra gente, na verdade eles sempre perguntavam isso, mas ele perguntou, vocês ganham dinheiro fazendo isso aí? Vocês ganham bem fazendo isso aí? E aí a gente tem que responder para todo mundo, né? E aí, aí a gente tentava algumas perguntas devolver, porque elas não têm uma resposta certa, né? E aí a gente perguntou para ele, né? O que é ganhar bem? E aí tinham vários funcionários e os adolescentes, era numa casa masculina assistindo. E aí o que perguntou falou, para mim ganhar bem é ganhar R$ 1.000. E aí o do lado dele falou, não, para mim é 50 mil pelo menos. Aí o outro falou, não, gente, 100 mil por mês. Aí começou uma discussão do que era ganhar bem, sabe? Então acho que tem esse lugar também, né? Do que é, né? Que a gente quer. Sim. Tem a parada de que o inimigo da riqueza é o estilo de vida, né? Então, se você ganha, tipo, R$ 10.000, só que você gasta 15 mil todo mês, na real, você não é rico. E se você ganha 10 e gasta 2, aí é outra história. Só que se você ganha 3 e gasta, tipo assim, muito menos, ganha 2 e gasta muito menos, e guarda e consegue, enfim, se organizar, eu acho que passa por esse lugar também, né? E é muito doido, como a gente não tem um papo de educação, nem é muito o assunto da live, mas desviando um pouquinho, a gente não tem muita coisa de educação financeira no Brasil. Agora acho que com a internet tá mudando muito, né? Assim, E para os artistas isso também acho que seria essencial também. A Sim. gente traçar possibilidades e pensar sobre estilos de vida, como você falou aí, né? Realmente. Acho que esse lugar da gente estudar e se capacitar sempre vai ajudar em todos os sentidos da vida, né? Porque é essa parada da gente não ser uma caixinha, né? A gente é um ser integral, então se você melhora uma área da sua vida, se você aprende melhor como se relacionar mais com as pessoas, isso vai te ajudar em todos os ângulos. Se você aprende melhor a cuidar da sua grana, isso vai te ajudar em todos os ângulos da vida, tipo. E uma coisa, se uma pessoa quiser se capacitar em relação à palhaçaria, tipo, quais cursos, onde ela pode buscar oficinas? Tem uma rede, um lugar? O que que vocês... Porque vocês já fizeram várias formações em vários lugares, né? Vocês podem comentar um pouco sobre esse lugar dos estudos de palhaçaria, dos locais possíveis para você aprender? Talvez escolas, oficinas, pessoas? Agora a gente está num momento bem específico, né? Mas contando um pouquinho da minha história, assim, eu fiz cursos variados aqui em São Paulo, assim, com várias pessoas que eu considero referências, assim. Então, por exemplo, fiz um curso que foi muito especial para mim lá no Lume Teatro, lá em Campinas, com o Ricardo Tussetti. Fizemos também um curso com o Avner, que é um palhaço que a gente admira muito. Incrível. É demais, eu acho. Primeiro a gente fez aqui e depois a gente foi fazer uma residência com ele lá nos Estados Unidos, que é um curso muito legal, assim, porque você fica 15 dias lá morando numa chácara, que é um teatro, e aí tem aula de manhã, de tarde, e todas as noites você apresenta alguma coisa nova. E ele Uau. é muito gentil, assim, então não é um curso que te coloca num lugar de dor, de sofrimento, e que o palhaço precisa sofrer e entrar. Não, ele eleva as coisas boas que você já tem ali, ele vai ilustrando aqueles lugares bons. Então, é bom para todo mundo, assim. Tinha, tipo, um malabarista lá que ele não queria ser palhaço, queria aprimorar o contato dele. E deu super certo também. Assim, acho que é para todo mundo mesmo. Todo mundo que puder chegar lá também tem esse caso, né? Que é porque longe. tem essa questão, né, Financeira. Não, vamos falar dos outros também, mas é que esse foi um importante pra gente. Mas conta dos outros que a gente fez lá em Recife também. Não, assim, eu particularmente acho que para começar fazendo o curso. Uma coisa legal, o primeiro passo é pesquisar, né? Talvez na internet seja a maneira mais viável hoje em dia. E ver que palhaços que você admira. Palhaços e palhaças e grupos como os que você admira. Você admirando essas pessoas, você vai acompanhando as lives, por exemplo, as pessoas, sei lá, se alguém admira o nosso trabalho e está acompanhando a live, e agora eu vou falar. Mas abrem cursos periódicos, nós mesmos já ministramos oficinas,
E no meu início da carreira, eu nem sabia quem era professor. Eu vi falar que tinha curso de clown, eu falei, eu vou lá. E lá, eu Uhum. descobri um outro universo de possibilidades, de outros professores. Aí eu percebi que palhaço não existe uma linguagem só. Cada professor vai ter a sua pedagogia, né? Hoje em dia, aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma mínima que ministra oficinas de palhaçaria mais voltada para o lado circense. Tem sei lá, a Lu Lopes, que está ministrando oficinas online. Tem a escola de Tem a palhaças escola de também. palhaços da Andréa Macera, que procura mais um lado feminino. Tem a Manela, né? A palhaça Manela, que está dando oficina online também. E ela costuma dar no Galpão do Circo. Tem a Vanessa Rosa, que está fazendo encontros online de comicidade negra, muito legais também, são abertos. Então, acho que tem muita coisa gratuita também. Não sei se no Brasil todo, né? Eu sei que o eixo Rio-São Paulo é um fervilhão da palhaçaria, mas existem outras formas de comicidade pelo Brasil todo, né? Que acho que é legal a gente englobar também. Mas tem muita coisa de graça mesmo, assim, que dá para pesquisar. E tem muita coisa rolando agora na pandemia, né? Então tá tendo a escola de palhaços online, tá tendo esses encontros com a Vanessa. Tem a Cia Laclasse também, que está oferecendo oficinas da Marcelo Lujan, Uau, com é muita palhaçaria gente. circense. Então, ao mesmo tempo que está tudo parado, está tudo frenético, Fervilhando tá também. muito próximo do nosso alcance. Então, se eu fosse falar para uma pessoa como começar, é ir no primeiro lugar. Claro que você vai correr o risco de ser uma oficina não tão legal, mas ali você vai ver outro degrau, outro caminho que você pode caminhar. Então, uma coisa puxa a outra, né? Claro que é melhor aprender pelo exemplo, né? Mas às vezes uma atividade que não é tão legal ensina a gente pelo contra-exemplo também, do tipo, eu não quero É, fazer isso e tal. A minha mãe sempre disse, minha mãe estava aqui na live, ela sempre disse, quem procura acha, né? Então a parada é ir atrás e procurar e perguntar para quem já faz também, né? Mas, pô, uma coisa que me admira muito é o tamanho da cena de palhaço no Brasil. Porque o é. contato que eu tenho, na real, com a cena palhacística brasileira é, tipo, muito mais através das convenções de circo e malabares e de alguns eventos, assim. Mas, uns 2 anos atrás, estavam organizando aqui no Rio o Profanas, por exemplo, que era o Palhaças de Cabaré, que eram só mulheres palhaças. E era tudo organizado por mulheres palhaças e só mulheres palhaças se apresentavam. E cada, tipo, tinha uma vez por mês, assim, um cabaré. E cerca de, tipo, sei lá, 10 palhaços apresentavam, 7 palhaços. E aí eu ficava de cara de ter tantas palhaças assim no Rio. Tipo, eu não imaginava que tinha um coletivo de 50 palhaças no Rio de Janeiro, sabe? Porque o encontro de malabares, tipo, eu achava, não, deve ter mais malabarista que palhaço. É, tipo isso, sabe? Mas é aquela Sim, parada sim. de você estar mais exposto. Então, tipo, eu conhecia mais malabaristas e eu via mais. Parece Então que o eu achava que tinha Brasil mais. parece que o Brasil é o lugar que mais tem encontros de palhaças do mundo. Ah, uau, que interessante. Massa. Tem muito, né? Então acho que tem muito espaço. E nesses encontros sempre tem oficina de graça e dá para chegar e conversar com as pessoas mesmo, assim. Acho que isso é legal de trocar ideia e É, descobrir a sua história nessa caminhada, né? e uma coisa que eu percebo também é que geralmente é, as pessoas são acessíveis, né? Hoje em dia mais do que nunca. É, você Então a manda uma gente mensagem no Instagram e as pessoas respondem, né? Tipo assim, e às vezes é uma pessoa que é tipo, sei lá, o Avner, não sei se o Avner sim, responde, mas às vezes é uma foi pessoa que você assim, fala, nossa, tipo, essa pessoa é sensacional, eu sou um mega fã dessa pessoa. Foi foi assim que a gente Tipo, foi parar lá. Tipo, mandou uma mensagem no Facebook e ele falou: podem vir, fiquem na minha casa alguns dias antes. A gente, sério, ele, sério, pode uau, vir. A gente chegou sensacional. lá, foi buscar a gente na rodoviária, foi muito assim. Que massa. e foi assim, né? A questão, a gente foi fazendo oficina, se planejando financeiramente, conseguindo poupar, até que chegou o ponto que a gente tinha até aprovado um projeto e falamos assim, né, a Júlia ia fazer o solo dela, falou assim, meu, quem que eu vou chamar? Tô aqui em Pernambuco, vou ter que ir para São Paulo. Eu falei, quem que você queria? Imagina, porque assim, eu tô muito pensando nisso, sabe? Aquele clichêzão daquela frase, mire as estrelas que se para você chegar na Lua. Então, sei Aham. lá, quem você mais admira que você queria hoje? Ah, acho que o Abner. Eu falei, mano, manda mensagem, fala inglês. Então, Mas tinha conseguido o projeto também, né? Mas que não seja um Uhum. empecilho a pessoa ter a verba, né? Como a gente disse, porque tem muita coisa boa rolando também aqui.
Sim, e também é uma parada que, assim, claro, para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras mais difícil, mas é uma parada que dá para construir, assim. Tipo, Dá. eu já vi uma galera. Tem um malabarista que eu admiro muito, que saiu de uma situação super difícil e foi fazer Lelidô no sul da França, saca? Sei quem é, ele é incrível. Tipo, e. Enfim, tem N coisas, mas quando a gente tá com a vontade lá, com a gana, a gente vai buscar o que dá pra buscar, né? E vai fundo. Uhum. Muito Gente, bom. tem uma coisa também que eu tinha pensado. Às vezes a gente vê gente usando a palavra palhaço, né, o adjetivo, de um jeito negativo, né? Tipo assim, nossa, mó palhaço esse político. Ou não, você tá achando que eu sou palhaço? Tipo, umas coisas assim. O que que vocês sentem quando vocês veem uma pessoa empregando o termo palhaço ou palhaça desse jeito, assim, com uma conotação negativa? Ai, dá uma coisinha no coração, né? Assim como o circo. Tipo, tá parecendo um circo isso aqui, falando que tá uma Pode crer. bagunça, né? E aí acho que o palhaço é o objeto principal dessa bagunça desse circo. Então acho que vem primeiro essa conotação negativa relacionada ao circo. Tipo, isso aqui tá um circo, o Brasil tá um circo. Só que não como um elogio de uma coisa linda e maravilhosa, mas realmente, quando a gente vê as pessoas tipo de nariz de palhaço nas Uhum. manifestações, você fala, nossa, dá nem. Mas é isso, acho que as pessoas colocam num lugar de tipo, estão me fazendo de idiota, me fazendo de ridículo e tudo mais. Que também é um lugar que o palhaço e a palhaça carregam, mas de se colocar nesse lugar, né, do ridículo, não de expor o outro ao ridículo. Pelo menos é a maneira como eu acredito que é uma maneira gostosa de se fazer a palhaçaria, né? Me colocar como objeto e não fazer rir de outra pessoa. A gente se coloca naquele papel do ridículo a favor da plateia, né? Então é um ato de, sei lá, de humildade até, você se expor dessa maneira. Mas eu vejo também com uma certa ignorância. Até Sim. porque as pessoas, em modo geral aqui no Brasil, elas não têm muita referência do que é o palhaço, né? Uhum. Porque apesar do palhaço não é, né? Eles, palhaços são, de tão múltipla que são as possibilidades, mas as pessoas não sabem. Então, o nosso grande trabalho é fazer os nossos espetáculos, nossas intervenções da melhor maneira para que as pessoas possam ter contato com outras iguais, porque o palhaço que a gente associa é o Ronald McDonald, é o Patati Patatá, que está na mídia, Que é o palhacinho, né? A coisa é o do palhacinho, tipo, engraçadinho e tal. Mas na o do real tem circo, palhaço que não é engraçadinho, né? não tem engraçadinho. Os palhaços do circo mesmo, é, antigamente eles eram mais engraçados, eram mais cativantes, mas teve a história da decadência, né? A decadência não. É, da escassez de público, que fez que alguns circos tivessem que fechar, né? E isso fez também com que os artistas fossem trabalhar em televisão, em outras áreas também, a fim de se favorecer de uma melhor maneira economicamente. Então, o nosso trabalho é isso. Eu me questiono muito de usar o nariz ou não. Hum, Quando eu uso o nariz de palhaço, eu sinto que o universo se abre, né? Eu me sinto mais, sei lá, se eu vou fazer uma cena onde eu sou o mais fofo, onde eu faço ou trago uma característica mais infantil para aquela situação, o nariz favorece. Mas quando eu faço o contrário, quando eu faço aquela outra vertente, né, o palhaço branco, né, como é dito pela história, eu já tenho um conforto maior de fazer sem nariz. E acredito também uhum. que quando a pessoa vê você com o nariz, já associa ao palhacinho, muitas vezes. Então, eu vivo nessa dualidade. Até hoje não me defini. E talvez, Mas, como você falou, para algumas cenas caiba um trabalho e para outras outro, né? A galera fala da menor máscara do mundo, né? Do nariz, que acho e que é bem clássico, né? economicamente, em questão de fechar negócio, teve vezes de eu ter que falar que eu era clown. Porque o meu É. contratante valorizava mais a palavra clown. Que Porque coisa, traz né? aquela referência europeia. Também já usei a palavra excêntrico, Aham. que O era Avner dada acho que popularizou muito a coisa do excêntrico, provavelmente, isso né? por conta e nem é uma questão, é uma palavra muito mais antiga de cômicos circenses, né? Então a gente até briga com os palhaços, oh, você é cômico, clown,
circense, humorista ou comediante? Um rapaz aí perguntou aí, o stand-up, o palhaço e o stand-up. Então, o palhaço pode ser tudo, né? Então, eu vivo nessa, eu não sei se eu levanto a bandeira. Palhaço, sim, senhor. Mas às vezes, diante de uma contratação, o cliente, eu tenho que falar outra coisa. Aí tem que ter o jogo de cintura de cada situação, não tem jeito, né? Não tem jeito. E no fim, na real, talvez você vai fazer o mesmo trabalho, só que para um trabalho você é clown e para outro você é palhaço e para outro, Ah, assim, no fim teve, das contas. teve um caso de uma mãe que viu uma apresentação nossa e ela foi no final falar com a gente: Nossa, eu quero vocês na festa da minha filha. Sabe por quê? Porque vocês não são palhaços, sabe? Aqueles palhaços. Porque a gente fez o espetáculo na praça e não estava usando nariz. É um Aham, espetáculo que a gente não usa nariz. E a tá. mãe, e a mãe falou: Porque vocês não são palhaços. Vocês, não sei, é diferente. Eu quero vocês na nossa festa. Então, então, Esse lugar da pessoa ter as palavras para explicar, né? E aí você não vai falar para a pessoa, não, a gente é palhaço. Às vezes vai, mas depende da conversa, né? Mas assim. É. A Bianca comentou aqui, ó, vamos ressignificar. Quem dera se todo mundo pudesse ser palhaço. Que sim. ela comentou aquela hora que a gente estava falando sobre a conotação negativa que às vezes a pessoa dá para coisa do palhaço. Se a galera soubesse como é trabalhoso organizar um circo, né? Aí acho Uhum. que não usariam mais o termo circo e palhaço para desorganização e bagunça, né? Porque dá um super trabalho. De jeito nenhum. Porque se a gente for ver os Trapalhões, né? Eles têm a raiz circense. Uhum. Chaplin, o Chaves, para mim, tem muito palhaço no Chaves, no Mister Bean, né? Na Lucy, né? Que faz aquele seriado I Love Lucy. Então, as pessoas sabem, assistem, gostam, mas não sabem que tem palhaço ali também. Então, fica aí, vamos conversar mais. Esse é o debate que vem desde o meu começo de carreira. Eu sempre escutei falar, né? Clown, Hum. palhaço, o que será melhor? Qual a diferença, né? Qual é a parada e tal. Isso é Uhum. muito interessante, né? Porque é um trabalho, eu acho, também da gente trazer mais espetáculos, da gente fomentar mais a cultura, da gente se apresentar mais em lugares públicos, em salas e trazer mais essa cultura para o Brasil, né? Eu sinto que, assim, se a gente compara Brasil e Europa, por exemplo, em termos de consciência das pessoas em relação à importância da arte e da cultura, são anos e anos de diferença, né? Séculos, talvez, de diferença. Tipo, para mim é muito óbvio que a cultura é um elemento essencial para o desenvolvimento humano. E, inclusive, é o pós-trabalho, sabe? Depois que você trabalha um monte, depois que as pessoas atingem a liberdade financeira e tal, elas vão procurar atividades que fazem sentido, quando elas têm tempo e não se preocupam mais com dinheiro, que fazem sentido e dão propósito em termos de estar presente, se divertir, compartilhar uma parada. E Com aí eu certeza. sinto que nesse lugar, no Brasil, a gente ainda tem muitas vezes que explicar, do tipo, não, cultura é importante, não, tem que investir em cultura, tem que fomentar esse tipo de atividade, saca? E a galera acha que é preguiça, né? Que é tipo assim, Leroné, não sei o quê. É. Não por acaso estamos sem o ministro da Cultura, né? Não tem mais ministério, né? Se Não tem mais incorporou na ministério. secretaria da... Já nem sei qual que é a secretaria mais que se incorporou. E a cultura ela já está aqui, né? Não é que a gente vai trazer cultura, que a gente, tipo, o Brasil já tem sua própria cultura, o Brasil tem várias formas de se fazer comicidade. Qual seria também, né, essa comicidade daqui, assim, seria colocar mais, fomentar mesmo isso que já está aqui, né? Não é inventar nada novo também nesse lugar, realmente, que é isso que você está falando que já é feito em outros lugares, né? Total, nesse sentido, assim, a gente já tem uma parada super rica, a gente tem um dos povos mais criativos do mundo, né? Tipo, o lado bom do jeitinho brasileiro é essa parada, é você juntar, sei lá, um banquinho com um tripé, não sei o que, e fazer um foguete, saca? Com um palito de dente, sei lá, tipo, essa Uhum. parada, né? Ó, Sim. Bianca falando, quem é da periferia sabe bem que a cultura é importante em nossas vidas, cultura salva vidas. Que bom, E, que bom. Realmente, eu comecei no projeto social, né, de circo. E, e foi o que mudou minha vida mesmo, porque na época eu não tinha muita perspectiva de futuro. Então, realmente é essencial. E o palhaço, especificamente, eu acho que tem essa conexão com
muitas vezes, né, não só, mas tem essa conexão com o riso e com uma alegria, né, que é uma parada que muda muito a nossa disposição quanto à vida, eu sinto, né? Ser capaz de olhar as coisas com um olhar mais positivo, de alguma forma. Sim. Rir de si mesmo, né? Eu acho que revela muito, né, da gente, da nossa sociedade também. E traz um alívio também, mas também pode fazer uma crítica, né, à nossa sociedade também. Acho que isso também é bem interessante de ver. Uhum. Não digo que tudo são flores, também tem todo o trabalho de bufão também, que não é um trabalho do bonito, do engraçado necessariamente. É um engraçado de outro jeito, né? Tipo, Sim. ou às vezes não é engraçado também, né? Já vi palhaços que me deixavam um pouco perturbado a parada, que não era uma coisa do tipo suave e divertida, sabe? Sei lá. Sim. Já Coloca uma aconteceu. lupa em alguma coisinha ali pra gente olhar mais, né? Mas uma coisa também que eu costumo perguntar é um espetáculo. Eu sei que às vezes é difícil escolher um só, mas tem algum espetáculo que marcou muito de alguma forma, que vocês falariam, nossa, se eu tivesse que escolher um espetáculo só, seria esse. Nossa, pra mim foi um divisor de águas quando eu assisti no Anjos do Picadeiro o espetáculo do Abner, que foi que eu nem pensava em ser palhaça ainda. Eu fazia escola de Uau. circo e aí eu assisti e eu fiquei encantada assim com a simplicidade, que na verdade é o mais difícil, e com a maneira como ele respirava e como estava todo mundo ali com ele. E como chegou assim a informação em todas as pessoas que estavam assistindo, pelo menos foi o que eu senti, assim, que não tinham piadas que você tinha que ter um conhecimento prévio, alguma coisa assim, sabe? Era sem fala, então ainda tinha criança, tinha adulto. Para mim foi um momento catártico, assim, quando eu assisti, eu fiquei e vi que ele tinha habilidade, mas que a habilidade não era o foco, era como ele fazia as coisas e a criatividade que ele usava. Para mim foi bem importante esse espetáculo. Pra mim Mas, também. Eu fui assistir uns 5 anos depois da Julia apenas, e quando eu assisti foi a mesma sensação, né? De acabar o espetáculo e você ver as pessoas sentadas não querendo ir embora. uhum. Olhando ali para ele arrumando as coisas, as pessoas não saíam, assim. É um senhorzinho, claro, ele só tem esse espetáculo, né? É muito doido isso, né? Ele faz o mesmo espetáculo, tipo, a vida inteira, né? Uma A vida coisa assim. inteira. E é E ele disse sensacional, que... né? e A é- gente perguntou pra ele uma vez, se ele, quando a gente foi fazer esse curso, a gente perguntava tudo pra ele. A gente perguntou, mas você não vai criar mais um espetáculo? Ele, olha, quando o Brasil inteiro tiver assistido o meu espetáculo, aí eu começo a circular pela Argentina. Não, e, e quando e- eu assisti ele aqui no Rio, né? E aí quando eu saí, eu fui falar, quando a gente terminou a cena lá, ele saiu de cena, a gente foi falar, pô, sensacional o seu trabalho, já vejo um mó tempão na internet e tal. Aí ele falou, ah, obrigado, são os mesmos truques de sempre. Tipo isso, saca? Uma Então, coisa assim. mas ele tem uma humildade também. No curso você vê assim, ele doa muito. Então, quando eu vi que além dele ser um bom artista, ele era uma pessoa que tinha esse lugar, eu falei, nossa, aí me encantou muito, assim. Foi um espetáculo que marcou minha vida e até hoje, quando eu vejo na internet cena, eu acho incrível, assim. a gente sempre lembra né, no site dele, né? Para quem quiser pesquisar, ele tem um site, e lá ele tem os 10 princípios do palhaço. E não foi Ah, ele que desenvolveu. Ele falou que observando os melhores palhaços, os palhaços que ele mais gostava na atualidade da juventude dele, ele viu o que todos eles tinham em comum. E assim ele desenvolveu essa lista de princípios, que ele fez isso inspirado em um tenista, que ah, estudando tênis, fez essa pesquisa observando o que os jogadores, os melhores jogadores do mundo tinham em comum, e desenvolveu os 10 princípios do tenista. Aí ele viu isso e fez do palhaço. E você pega esses princípios, eles são do palhaço, mas se você vê um espetáculo que você acha bom, geralmente eles também têm esses 10 princípios, assim, né? que massa. Nossa, vou pegar depois aí o link no Stories pra galera e deixo na descrição também do É vídeo. Sim, é bem muito bom, muito legal, é bem legal. legal. E legal também o Albert ter esse olhar sensível. Acho que também porque ele trabalhou muitos anos com a mulher dele também, com a esposa dele falecida, né? A Julie. A Julie. Então eles desenvolveram exercícios juntos, eles davam aula em dupla. E então ele carrega muito esses dois lados, né, da sensibilidade, tanto para o homem como para a mulher. E
esse peso da Ela idade. também tem o site dela com toda uma. Depois que ela faleceu, disponibilizaram todos os solos dela, tudo que ela criou, assim, ela é uma super artista também. E tem em português os princípios dele no site. Ah, é. Nossa, eu tava achando já que era só em inglês, mas eu ia perguntar, maneiro. Legal que é mais fácil pra galera que não fala inglês, né? Sim, Sim. sim. Muito legal. E tem algum livro, não necessariamente de palhaçaria, tem algum livro que pra vocês foi importante na vida? Ah, sei lá. Eu li vários importantes. Mas sei lá, Pai Rico, Pai Pobre. É um best-seller. Mas você lê assim rapidinho, mas é muito interessante que ele aborda o funcionamento da mente, né? Como você vai desenvolvendo sua mente para ser uma pessoa rica, não de dinheiro, mas rica de prosperidade, e poder atingir os seus objetivos. Então foi um livro legal. E Ah, eu Nossa, do indicaria Kiyosaki, também. né? é, Nada, só tava falando que era do Kiyosaki. Eu o li o Pai Rico, Kiyosaki. Pai Pobre também. E acho que um E... livro legal também é O Riso, para quem quiser estudar mais, assim. Que é do Bergson, que é um filósofo. Às vezes pode parecer meio chatinho de ler, assim, mas ele fala bem dos princípios do riso mesmo, né? Para além da palhaçaria. E para mim, os princípios que ele traz fazem bastante sentido. E dá para a gente aplicar também em cenas. E tem ele disponível aí, é fácil de achar também. Ah, Uhum. e só mais um que foi um divisor para mim também, foi A Nobre Arte do Palhaço, Do do Libar? Marshall, do Libar, juro. Aham, legal. Porque era uma época que eu vivia rodeado com referências europeias, né? Era uma época que eu queria ser doutor da alegria, eu olhava o currículo do pessoal, todo mundo tinha estudado fora, e eu não acreditava muito em mim. Aí quando eu li o livro dele, ele narrando a trajetória do teatro de Anônimo, que eram jovens da periferia, que foram acreditando nos seus sonhos, e chegaram na Europa e ganharam o prêmio de melhor número no Festival Mundial de Palhaços. Ele narra toda a história, a trajetória do grupo, narra as apresentações da rua e como eles chegaram no festival até a saída dele do Teatro de Anônimo. Então, foi um livro que me motivou bastante assim e me ajudou a me reconhecer como artista também. Maneiraço, né? É bom a gente ter referências brasileiras, né? E referências que estão aqui com a gente, assim, que são, enfim, super acessíveis também. Eu tava falando com o Libar essa semana, por isso que eu Sim. falei, tipo. E é maneiro e eu sinto que falta um pouco, né? Agora, com a internet tá tudo mais fácil, mais acessível, né? Mas é um lugar que acho que ainda não tá estabelecido no imaginário das pessoas mesmo, esse lugar, sabe? De, tipo, dessa coisa de, busca uma referência aí, tipo, e ela tá, sabe? Tá na mão. Faz sentido o que eu tô falando? A Júlia tá com uma Nossa, cara tá de, muito. tipo... Não, faz Não, tô muito brincando. sentido. Eu tava pensando em mais livros brasileiros, né? Tem Da Alice Viveiros de Castro, né? isso que eu ia indicar. Elogio da Bobagem é um livro incrível Hum, também, que tem a comparação dos palhaços de circo ao longo da história. Achei muito bom. Palhaços do Mário Fernando Bolognese também, que traz esquetes clássicas, né? É aquele livro que a maioria dos palhaços que eu conheço utilizaram como bíblia assim para construir suas primeiras para poder experimentar os esquetes, né? Porque no começo é difícil você ter uma estrutura de um número consistente que vai te dar um conforto um pouquinho maior na cena. E o livro traz esquetes, né? Traz cenas de palhaço escritas, né? Cenas que tem milhares de anos aí. Algumas a gente tem que recriar, viu, se for fazer. Porque, Claro, tem que contemporizar por conta do aspecto machista da época. várias coisas. Mas é um livro muito, muito bom também. Muito, muito lindo. mas... É bom que, nossa, acho que depois dessa live, pra galera que quer começar na palhaçaria, já tem aí um A terreno arte da fértil, né? bobagem. A arte da bobagem. Nico comentou aqui. Ângela de Castro. Gente, essa live vai acabar em 1 minutinho e meio, então se vocês tiverem algum recado final, passa muito rápido, né? Muito doido. Beijo, gente. Queria agradecer muito, Lucas. Parabenizar o Malabarize. Tá muito legal o conteúdo que você vem trazendo pra gente. Agradecer a todo mundo aí que participou. Os nossos amigos, eu não consegui responder todo mundo. A Geisa, o Afonso, o amigo Léo, o André, a Silvinha. Enfim, todo mundo que eu não consegui ver. O Marcelo, né? Sim, gente. Família. Pesquisem, gravem vídeo, manda para os amigos, manda para a família.
para as pessoas darem Cia do risada. relativo. Acho que é um espaço bom agora para a gente testar as coisas e mandar para as pessoas. Lia Biducci, nosso amigo. Ó. Gente, Vanessa, brigadaço Geisa. pela presença, valeu mesmo. Alguém comentou aqui também do livro do Tchakovati, eu acho que vale a pena comentar dele, do Muito Manual bom e também. Guia do Palhaço de Rua, Callejero, Claro, do pra Tchakovati, rua. palhaço argentino, que é muito legal. E essa live fica aqui no Instagram por 24 horas e depois, em algum dia, ela vai pro YouTube, e aí eu aviso todo mundo aqui por aqui também. E tamo junto. A gente ainda vai fazer mais papos aí, porque não dá tempo de falar tudo em uma hora, né? Maravilha. Vamos sim, vida longa. Vamos que vamos passar por isso. Vamos que Viva! vamos. Tchau, Viva! tchau. O malabarismo é maravilhoso, a gente sempre assiste os tutoriais para aprender um pouquinho das coisas, para colocar nos espetáculos. Ah, massa, ainda vem muitos, muitos vídeos por aí, hein? Vamos que vamos. Maneiro. Muito Dale, bom. gente. Valeu. Obrigada, Lucas. Tchau, Obrigadão, gente. gente. Valeu.